você acredita que a democracia uma minoria elitizada comandando? Você acha que a democracia ela tem essa relação? Ela oferece? Eu acho que isso está acontecendo fortemente. Eu acho que isso está acontecendo fortemente. Nos Estados Unidos isso é profundamente evidente. Tá? A democracia norte-americana ela foi sequestrada pelas grandes corporações, tá? As grandes corporações econômicas. Então, quando chega a figura que o povo vai votar, essa já é uma figura dócil, já é uma figura domesticada pelo poder das grandes corporações econômicas e financeiras. Tá? Então, no fundo, essas corporações é que controlam o poder político. Tá? E os lobbies, tá? Os grandes interesses. A democracia ocidental, na Europa um pouco menos, porque na Europa você tem uma consciência, a Europa ocidental, você tem uma consciência na população muito maior, né? A população europeia, especialmente na França, Alemanha, né? É uma população menos atrelada ao discurso midiático, ela é mais politizada, né? Pensa sozinha um pouco melhor. Mas, no geral, a democracia ela foi sequestrada pelos interesses, pelos lobbies, pelas grandes corporações financeiras. Tá? Então, você vota, mas você não vota em alguém que te representa. Você já vota em alguém que representa interesses que estão por detrás e escondidos. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Que força que tem um prefeito de uma cidade, qualquer que seja a cidade, pegar Rio Preto ou São Paulo, que força tem esse prefeito contra o fortíssimo lobby das mega empresas de construção civil, do ramo imobiliário, na especulação imobiliária? Que força tem um prefeito contra esses grupos? Para esses grupos, o que interessa? Interessa desenvolver cada vez mais condomínios, cada vez mais prédios, ainda que urbanistas, ainda que sociólogos, ainda que ambientalistas digam que isso é péssimo para a cidade. Ou seja, há uma consciência crítica que sabe que tudo isso é muito ruim para a cidade. Agora, o prefeito, a classe política, não tem poder de se confrontar contra esses grupos, tá, fortíssimos, e esses grupos acabam se impondo em relação ao interesse da população. Tá? Então, aí é que está o choque entre a efetividade da democracia e a capacidade da democracia de fazer frente a esses grandes poderes econômicos que se impõem no mundo. Tá? Então, te cito um caso do ramo imobiliário, tá, da construção civil, mas se você colocar isso do ponto de vista das grandes empresas da área de farmacêuticas, a indústria farmacêutica, tá, ou de alimentos, ou do petróleo, eles colocam coisa para um país inteiro. Eu falei de uma cidade, mas imagina que isso está sendo feito no mundo contra países inteiros, contra sociedades inteiras. E eles vendem a bandeira de promover o progresso. Chegamos na seguinte conclusão: que progresso é esse? Perfeitamente. Acho que agora você tocou num ponto fundamental, tá? Ponto fundamental porque essa ideia de progresso, ela tem 200 anos. Né? Ela tem 200 anos. Ela nasce com a Revolução Industrial, né? Ela nasce como uma alma do iluminismo, tá? A ideia de que progresso é bom, que progredir é melhor, né? De que amanhã é melhor do que hoje e depois de amanhã é melhor do que amanhã. Você entendeu? Essa ideia de progresso, ela é extremamente problemática. Tá? O caos ambiental, urbano e social que o mundo vem vivendo é fruto desse progresso. Por quê? Porque esse progresso ele é um progresso eminentemente técnico. Ele não é um progresso espiritual, ele não é um progresso socioambiental, ele não é um progresso subjetivo, ele não é um progresso da pessoa humana, ele é um progresso técnico, ele é um progresso da ferramenta, entendeu? Então melhora-se a ferramenta, imaginando que melhorando a ferramenta você vai ter uma sociedade melhor. Só que a sociedade está pior, ela está tão ruim ou talvez pior do que ela estava 200 anos atrás. Há um grande equívoco de achar que as coisas hoje possam estar melhores. Não, do ponto de vista daquilo que é preciso ser feito para corrigir os problemas criados, a nossa situação é igualmente ruim à de 200 anos atrás. Não evolui, ou em função
maneira de aplicar a política, que acaba caindo na mesma coisa, né? Não sei. Sim, eu concordo com você. A sua pergunta faz sentido, a maneira como que você colocou. Eu acrescentaria o seguinte: a crise da política é o espelho da crise da sociedade. Tá? A política tal qual a gente entende ela hoje, a democracia como a gente vive ela hoje, tá? O progresso que você citou agora no final, tudo isso é filho da Revolução Industrial. Tudo isso é filho do iluminismo. Então, tudo isso tem 200 anos. Isso é a modernidade. A ideia de que, por meio do progresso, nós chegaríamos a um mundo melhor. A ideia é que, por meio da política e da democracia, essa coisa melhor seria igualitariamente dada à sociedade inteira e cada indivíduo, pelos próprios meios, alcançaria esse paraíso na Terra. Tá? A grande promessa do progresso e da ciência é o paraíso na Terra. Olha, não acredite em Deus, porque Deus está morto, e que nós podemos fazer um paraíso na Terra, e vamos fazer isso por meio da ciência e do progresso. Só que a ciência é o progresso técnico. Tá? Então, hoje, qual que é o nosso grande problema? Nós somos profundamente caudatários do desenvolvimento tecnológico, biotecnológico também, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos profundamente esvaziados de sentido um sentido transcendental, de um sentido espiritual, de um sentido humano, né? Nós estamos nos desumanizando, nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos humanizarmos em relação ao outro, porque eu só sou humano em relação a alguém, eu sozinho não sou um humano, porque o humano constrói-se em relação ao outro, por meio do afeto, do carinho, da solidariedade, da fraternidade, tá? Por meio dos valores. Então, humaniza-se. Não se é humano, humaniza-se. Tá? E nós perdemos isso. Você acha que, em função disso, nós estamos cada vez mais nos materializando? Profundamente. Nós estamos, na verdade, nos virtualizando. Eu conheço pessoas que elas perderam completamente a capacidade de interagir com outra. Elas só conseguem fazer isso mediada pela internet. Né? Na rede, ela tem 2.327 amigos e interage com todos eles. Mas se colocar essa pessoa em loco, ao vivo com uma outra, ela não consegue, ela não sabe como fazer isso, porque isso é um aprendizado, é o olho no olho, eu entender a tua pergunta no meio dela, porque eu já entendi os teus traços, eu já entendi os teus gestos e eu já estou entendendo a tua pergunta. Né? É a relação humana. E nós estamos desaprendendo. A crise da política está dentro dessa grande crise da sociedade. Tá? Isso que eu queria dizer. A crise da política está dentro dessa grande crise. Né? Nós nos desumanizamos, nós estamos nos virtualizando, a ideia de progresso faliu, porque nós estamos diante de uma hecatombe ambiental, fruto do progresso. Mais progresso significa mais tragédias. Né? A cada revolução técnica, a cada novo modismo tecnológico, acrescenta-se algo novo à tragédia ambiental que está em andamento. Não é? Então, a política faz parte de toda dessa crise. Pensar a política e uma nova política é pensarmos uma nova sociedade, é pensarmos um novo homem, é pensarmos uma nova perspectiva para a sociedade e para nós dentro dessa sociedade. Não dá para pensar, por isso que está todo mundo acusando a política. Na verdade, as pessoas não acusam a política, elas se acusam. Nós somos corruptos, nós somos falíveis, nós estamos pensando só na gente. Tá? Então, quando eu acuso a política, os políticos não prestam, só roubam. Eu estou dizendo assim, não, eu não presto, eu só roubo, eu só estou pensando em mim. Tá? Então, aqui que está a grande revolução, é a revolução microcósmica, é a revolução de cada indivíduo de olhar para si mesmo e falar, não, eu não sou alguém que vale a pena, eu preciso ser melhor, eu preciso me transformar. Tá? E me transformar não sozinho, eu preciso me transformar em relação às outras pessoas, em relação com as outras pessoas. Pegando um exemplo muito banal, muito simples, quando eu estou de carro e jogo uma lata na rua, um lixo na rua, tá? Eu sou a parte podre da política que eu denuncio. Tá? Eu sou uma parte podre da política que eu denuncio quando eu tenho um comportamento individual
que é similar ao comportamento dos políticos que também só pensam neles, né? Eu também só penso em mim quando eu joguei uma lata na rua, entendeu? Eu não pensei na sociedade onde eu estou. Não sei se ficou claro, mas era mais ou menos isso.